Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Nova York, uma grande cidade americana, o fim da tarde caía lentamente, pintando o céu de um cinza pálido enquanto um vento cortante deslizava entre os arranha-céus. Era um daqueles dias de inverno em que o frio te agarra até os ossos, em que cada sopro de vento traz a promessa de uma tempestade iminente. A multidão apressada atravessava a Times Square, agasalhada em casacos grossos, cachecóis bem apertados em volta do pescoço. Alguns com o rosto escondido atrás de chapéus e luvas. Letreiros de neon piscantes e telas gigantes transmitiam uma cacofonia de luz e som, enquanto táxis buzinavam e passos ecoavam nos paralelepípedos molhados. Apesar da agitação, Andrew Mitchell avançava com uma segurança calma, quase alheio ao tumulto urbano. Andrew Mitchell, um empresário milionário, acabará de almoçar em um restaurante chique da Quinta Avenida, um daqueles lugares onde elegância e sucesso se entrelaçam em cada detalhe. Seu terno de corte impecável realçava seus ombros largos e seu porte imponente. Seu relógio de ouro maciço brilhava sob a forte luz do sol de inverno, e seu telefone de última geração vibrava suavemente em seu bolso, um sinal constante de um mundo de oportunidades e demanda. Na mão direita, ele segurava um saco de papel pardo contendo os restos de sua refeição, um bife com legumes que ele não tivera tempo de terminar, uma relíquia esquecida de seu dia atarefado. Seus olhos, acostumados a examinar gráficos e contratos, se ergueram para a calçada lotada, onde centenas de vidas se entrelaçavam em uma coreografia frenética. Quando ele estava prestes a atravessar a rua, uma voz tímida, quase hesitante, levantou-se a seus pés, cortando a melodia urbana. "Posso ficar com as sobras, senhor?" Andrew olhou para baixo, surpreso com a interrupção. Ali diante dele estava uma jovem. Suas feições estavam cansadas, como se esculpidas por repetidas provações. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma clareza surpreendente, uma suavidade quase dolorosa. Seus cabelos emaranhados e opacos emolduravam um rosto marcado por anos de peregrinação, noites passadas buscando refúgio nas sombras da cidade. Ela usava um casaco largo e desgastado pelo tempo, e seus sapatos pareciam ter visto quilômetros de ruas. Seu nome era Lisa Johnson, uma moradora de rua que vivia nas ruas de Manhattan há mais de um ano. Ela havia perdido tudo, o emprego, a casa e às vezes, até a esperança, para uma doença que a atingiu repentinamente, deixando-a desamparada e sem uma família para sustentá-la. Andrew hesitou. Permaneceu imóvel, com os dedos cerrados em volta da alça do saco de papel. Geralmente, ele evitava esses encontros. Ele os evitava, os ignorava, como muitos outros em seu mundo de vidro, concreto e números. Não por crueldade, mas por reflexo, por autoproteção. Seu cotidiano era pontuado por decisões rápidas, contratos importantes, reuniões que não deixavam espaço para o inesperado ou para a humanidade crua da rua. Mas desta vez, algo deteve. O olhar da jovem. Havia algo desarmante em seus olhos. Uma clareza estranha, uma luz bruxuleante misturada com dor, cansaço, mas acima de tudo, dignidade. Não era um grito de socorro, nem uma chantagem emocional. Era uma pergunta simples, quase sussurrada, mas carregada de tudo o que um ser humano pode transmitir sem falar: fome, humilhação, exaustão. Mas também um resquício de esperança. Essa sinceridade pura, nua, quase desesperada, atingiu-o em cheio no coração. Como o espelho subitamente erguido diante dele. Ele, o homem que tinha tudo. Ela, a mulher de quem tudo havia sido tirado. Ele sentiu algo derreter dentro de si. Uma barreira. Uma rotina. Uma indiferença educada que ele carregava há muito tempo. Lentamente, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa, ele dobrou os joelhos. Ajoelhou-se diante dela, na altura dos olhos, na altura da alma. O asfalto estava frio sob suas calças de lã, mas ele não se importava. Ele lentamente colocou a bolsa aos pés dela, um gesto simples, mas solene, e então olhou para ela. Sua voz, normalmente firme e segura, suavizou-se. "Você pode levar tudo." Lisa ficou parada ali por um momento como se não acreditasse. Olhou para a sacola, depois para Andrew, depois novamente para a sacola. Um suspiro de surpresa cruzou seu rosto, seguido por um sorriso tímido, frágil, quase infantil. Um sorriso que não se via há muito tempo. Ela estendeu a mão cautelosamente, quase envergonhada, como se o simples gesto a condenasse a um papel que ela jamais quis desempenhar. Pegou a sacola e começou a abri-la, com os dedos tremendo de frio ou de emoção. Mas naquele momento, Andrew fez um movimento inesperado. Ele gentilmente colocou a mão sobre a dela. Lisa imediatamente ergueu os olhos, surpresa.
Ela não viu no olhar dele nem pena nem condescendência, mas uma forma de respeito. Um convite. Espere, disse ele. Sua voz era mais profunda, mais calma, como um sussurro de verdade. Venha comer comigo em algum lugar quente. Ela franziu a testa ligeiramente, sem entender. Quase recuou por reflexo. Já haviam falado com ela gentilmente antes, apenas para serem empurradas para longe depois. Esperava uma armadilha, uma recusa disfarçada, um riso zombeteiro, um olhar de desprezo. Mas nada disso aconteceu. Andrew se endireitou lentamente e estendeu a mão, como alguém estenderia a mão para um convidado. Tem um pequeno café do outro lado da rua. Nada muito chique. É só um lugar tranquilo. E além disso, detesto comer sozinho. Ele acompanhava suas palavras com um sorriso genuíno. Não o tipo de sorriso que reservava para negociações ou fotos para a imprensa. Um sorriso humano, quase vulnerável. Lisa ficou ali parada por um momento, com o olhar oscilando entre medo e gratidão. Então, num sussurro quase inaudível, ela respondeu. Tudo bem. Ela se levantou. Um transeunte olhou para eles brevemente, intrigado com a cena inusitada. Um homem de terno, um morador de rua e uma conversa profunda demais para aquela cidade apressada. Mas eles não prestaram atenção nisso. Eles atravessaram a rua juntos, lado a lado, em direção a um pequeno café com janelas embaçadas. E sem saber, naquele preciso momento, algo muito maior que o frio ou a fome estava se dissipando. Neste pequeno e elegante restaurante, com sua atmosfera silenciosa, o contraste era impressionante. As paredes eram revestidas de painéis de madeira aconchegantes, as toalhas de mesa estavam impecáveis e os garçons, discretos porém atenciosos. Ao redor deles, empresários checavam seus celulares nervosamente, casais conversavam em voz baixa e estudantes elegantemente vestidos riam durante um brunch tardio. Ninguém parecia prestar atenção à mesa perto da janela, onde um homem de terno compartilhava uma refeição com uma mulher de casaco surrado. Lisa ficou tensa no início, quase envergonhada por ocupar uma cadeira naquele lugar onde pensava que nunca mais seria bem-vinda. Ela mal tocou no garfo, seu olhar se desviando, desculpando-se em voz baixa pelas mãos sujas, pelo cheiro, pelo cabelo bagunçado. Mas Andrew lhe deu um sorriso reconfortante. Você está aqui comigo, Lisa. É só isso que importa. Os primeiros pedaços de pão que engoliu pareceram quase irreais. Depois vieram a sopa quente, os legumes tenros, o peito de frango assado na perfeição. A cada mordida, algo dentro dela parecia se recompor. Não apenas seu corpo, faminto por dias, mas também sua alma, por tanto tempo ignorada, maltratada, rejeitada. Foi Andrew quem quebrou o silêncio calmamente. E o que aconteceu com você? Lisa levantou a cabeça lentamente. Havia uma gentileza sincera em sua voz, um interesse genuíno, sem julgamentos. Ela hesitou, e então falou. Eu era bibliotecária em uma pequena faculdade em Ohio. Eu sonhava em lecionar literatura. Faulkner, Baldwin, Maya Angelou. Ela sorriu melancolicamente. Eu adorava palavras. Adorava orientar alunos. Aí minha mãe adoeceu. Deixei tudo para cuidar dela. E quando ela foi embora, eu não tinha mais nada. Meu emprego tinha sido cedido a outra pessoa. Minhas economias foram para os cuidados dela. E aí, fui diagnosticada com lúpus grave. O tratamento era muito caro. Perdi a moradia. Emprego impossível. Ela fez uma pausa. Andrew não disse nada. Ele estava realmente ouvindo-a. Vim para Nova York pensando que poderia recomeçar. Mas aqui, se você cair, poucos se aproximam. Então eu vaguei. Durmo em varandas como que encontro. Mas nunca parei de ler. Ela timidamente tirou do bolso um pequeno caderno preto, danificado pela umidade. Dentro havia citações, poemas e pensamentos escritos à mão. Andrew virou as páginas delicadamente. É magnífico, murmurou ele. Então chegou a vez dele se revelar. Contou a ela sobre seus primeiros dias no mundo das finanças, seus sucessos meteóricos, suas aquisições, suas viagens, sua cobertura no Central Park. Mas também sobre suas noites sem dormir, seus sorrisos forçados, suas amizades egoístas, seu casamento destruído por sua própria ausência emocional. Estou cercado. E no entanto estou sozinho, disse ele. Você pode ser o primeiro olhar sincero que vejo em anos. Um silêncio respeitoso pairou entre eles, mas não era mais um silêncio constrangedor. Era o tipo de silêncio que se segue a uma confissão, a um reconhecimento mútuo. Naquela noite, Andrew não foi para casa imediatamente. Ele acompanhou Lisa até a entrada de um abrigo temporário e entregou-lhe um cartão de visita. Venha me ver amanhã. Quero te apresentar uma pessoa. E ele manteve sua palavra. Nas semanas seguintes, ele a apresentou à sua rede de contatos. Pessoas influentes, sim, mas também humanas.
Ele conseguiu para ela um quarto em um centro comunitário e, em seguida, uma vaga em uma instituição de caridade que ele financiou, um abrigo para mulheres em situação de rua. Lá Lisa, com sua gentileza natural e inteligência aguçada, rapidamente se tornou uma referência. Ela organizou oficinas de leitura, escreveu cartas para quem não sabia e ouviu sem julgamentos. Aos poucos, ela recuperou a confiança. Seu olhar mudou. Ela endireitou os ombros. Reencontrou a voz. E certa manhã, declarou a Andrew: "Não é suficiente. Precisamos fazer mais. Por aqueles que nem receberam seu saco de papel." Foi assim que eles fundaram juntos a Fundação Second Glance. A Fundação Second Look, um nome escolhido por Lisa para nos lembrar que todos merecem ser vistos de maneiras diferentes além de suas roupas ou situação. A fundação ofereceu muito mais do que uma refeição: treinamento, apoio psicológico, acesso a cuidados de saúde, arte e discurso, lugares seguros, lugares de renascimento. Lisa tornou-se sua diretora executiva e Andrew, seu apoio financeiro e estrutural. Mas nos discursos ela era quem era ouvida. Ela era quem carregava a voz daqueles que muitas vezes foram silenciados. Com o passar dos meses, o que havia sido um gesto impulsivo em uma noite gelada de inverno tornou-se um movimento. Uma onda lenta mas poderosa. Graças à base que haviam criado, centenas de pessoas gradualmente recuperaram seus nomes, suas vozes, sua dignidade. Jovens que caíram nas ruas depois de saírem de abrigos. Mães solteiras invisíveis dormindo em carros. Veteranos marcados por memórias de guerra que ninguém mais queria ouvir. Artistas esquecidos. Graduados destruídos. Cada um carregava consigo uma história, uma fratura, e uma centelha que Lisa sabia como reacender. Ela não apenas distribuía refeições. Ela chamava as pessoas pelo primeiro nome. Lia seus poemas, relia suas cartas não enviadas. Ela estendia espelhos limpos para aqueles que não se reconheciam mais em seu reflexo sujo. Ela se tornou a voz dos sem voz, a representante daqueles que foram ignorados. Suas palavras calmas mas firmes ressoaram nas prefeituras, nas universidades, nas assembleias. A mídia acabou apelidando-a de a luz das calçadas. Mas Lisa, ela simplesmente disse: "Não fiz nada de extraordinário. Apenas me deram uma chance e decidi nunca mais desperdiçá-la." Ao seu lado, Andrew Mitchell também estava mudando. Ele continuou a administrar seu império financeiro, mas sua visão de mundo havia mudado. Ele, que antes calculava a lucratividade de cada minuto, havia descoberto uma forma de riqueza que nenhum número poderia mensurar: a de mudar uma vida. Ele ouviu mais. Observou as ruas por onde passava. Cumprimentou pessoas que nem sequer teria olhado um ano antes. Abriu-se ponto sentido. Ele não era mais um empresário que dava. Ele havia se tornado um homem que compartilhado. Um dia, em uma grande sala envidraçada onde acontecia uma coletiva de imprensa sobre o progresso da fundação, os jornalistas estavam aglomerados. Os flashes das câmeras disparavam. Andrew falou. Ele ainda usava seus ternos impecáveis, mas seu tom havia mudado. Ele olhou para Lisa ao seu lado, comovido, reto como uma tocha viva, e declarou: "O que conquistamos aqui, não sou eu. Não é o meu dinheiro. É um milagre que descobri naquele dia, nos olhos de uma mulher que simplesmente me pediu as minhas sobras." Um murmúrio percorreu a sala. Continua. "O que eu dei naquele dia foi apenas um saco de papel. Mas o que eu recebi foi uma lição de vida, de coragem, de dignidade. Lisa me ensinou que você pode perder tudo, exceto o essencial: a capacidade de amar, de acreditar, de se reerguer." Ele colocou a mão no ombro de Lisa. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas apenas sorriu. "Muitas vezes me perguntam: o que te fez mudar? Eu sempre respondo a mesma coisa. Não foi um grande discurso. Não foi um drama. Foi um olhar. Um olhar que me viu, realmente me viu, pela primeira vez." Suas ações não se limitaram à cidade. O modelo de sua fundação foi replicado em outros estados. Empresas parceiras ofereceram estágios. Escritores ministraram workshops. Terapeutas se voluntariaram. E em todos os lugares, homens e mulheres redescobriram o desejo de caminhar com altivez. Mas o que Lisa e Andrew provaram acima de tudo foi que a transformação geralmente começa com um pequeno gesto. Uma bolsa esticada. Uma mão colocada. Uma cadeira grátis. Um olhar sincero. Juntos, eles demonstraram que a humanidade não está escondida em grandes instituições, mas nos cantos esquecidos do mundo, nos silêncios, nos segundos de hesitação, nos pequenos gestos que mudam tudo. E todos os dias, através da sua fundação, eles semearam milagres invisíveis.